3 ajustes no guarda-roupa que vão facilitar o seu vestir no dia a dia. Se vestir bem não deveria ser uma coisa cansativa na vida de uma mulher. Também não deveria exigir tanto esforço mental. E a gente sabe que acontece isso, e não é porque falta roupa, às vezes você tem até muita roupa, mas porque o seu guarda-roupa exige muitas decisões. Isso não tá certo. Parece que você chega, abre seu armário, começa a escolher e aquilo já te deixa exausta. E não é drama, é um atrito. É algo que é corriqueiro do seu dia a dia, mas que ninguém percebe e quase ninguém leva a sério. Toda peça que exige uma outra peça, uma condição muito específica para você se vestir todo dia, e só funciona com uma condição se tiver aquele sapato, se tiver aquele cinto, pede um contexto que te cansa no dia a dia. E tudo isso vai acumulando e vai virando um ruído tão grande que vai te estressando, vai te deixando irritada e você nem se lembra o porquê. Isso já começa logo pela manhã, quando você tem que tomar decisões, quando você nem imagina que você vai precisar. O seu guarda-roupa deveria facilitar o teu dia a dia e não dificultar. Então hoje eu vou te mostrar 3 ajustes super simples, mas estruturais, que vão facilitar o seu vestir no dia a dia. Esses ajustes vão fazer com que o seu guarda-roupa trabalhe para você, que funcione para você na sua rotina real, não naquela rotina idealizada que você tem, de talvez usar uma saia muito justa, um escarpão, um estilo que às vezes não condiz com a sua rotina. E não, isso não é sobre comprar melhor, isso não é sobre tendência, nem sobre ter mais estilo, é sobre facilitar as suas decisões. Seja muito bem-vinda ao canal onde falamos sobre estilo 40+, estilo minimalista e moda de um jeito super descomplicado. Eu sou a Marcela Damaso, estrategista de estilo. Se você ainda não é inscrita neste canal, se inscreve, deixa o teu like, porque eu sei que você vai gostar desse vídeo e vai usar muito esse vídeo. E aproveita também, me segue nas redes sociais e ativa o sininho para não perder nada do que eu posto aqui. Como eu disse, hoje o tema do vídeo é para facilitar a sua decisão na hora de escolher um look. Parece uma coisa tão simples, tão boba, né? Ah, eu vou usar um look, e aí de repente você se vê com uma cadeira cheia, lotada de roupa, sem saber o que vestir, ainda de lingerie, de calcinha e sutiã, pensando se aquela roupa que você escolheu mentalmente no dia anterior vai funcionar ou não. E aí você tem aquela certeza que não vai funcionar, porque a sua cadeira já está cheia de roupa, o seu quarto, a sua cama já está lotada de roupa, que você tirou tudo do guarda-roupa. E ali já começa o estresse do dia a dia. Que decisões você vai precisar tomar, aquilo vira uma bola de neve. Então, hoje a gente vai facilitar o teu dia a dia. O primeiro ajuste que você vai fazer, você vai reduzir as combinações que são impossíveis. Então, você vai parar de romantizar essas peças que são muito boas, mas elas são boas, elas são bonitas, elas têm qualidade, elas têm estilo, mas elas são boas isoladas. Na hora que você coloca essa peça no teu contexto, teu guarda-roupa, no teu estilo pessoal, na sua rotina, ela não entra, ela vira um fardo. Quase toda mulher tem aquela roupa de estimação, aquela roupa linda que nunca usa. E assim, não é porque você não gosta daquela peça, mas é porque ela não funciona sozinha. É óbvio, pensa numa saia. Compra uma saia que ela é cheia de amarrações, tal, mas aí você não tem uma blusa, às vezes você não tem uma blusa básica para colocar com aquela saia. E nada do teu guarda-roupa combina. E aí você não tem a bendita da blusa, você não tem o salto, e aí, aquela roupa que era para ser uma peça coringa, que era para funcionar super bem, acaba atrapalhando você. Então pensa, se você tiver aí alguma roupa, você só pode usar se ela for de salto. Se você usar com maquiagem, se você tem que ter um evento muito específico, ou você tem que estar naquele humor, naquela vibe daquele dia, ou você tem que estar com muito tempo livre para você começar a se arrumar, deixa de lado essas peças, para de romantizar. Eu falo assim, sabe, com toda a força que dá para ter um guarda-roupa onde essas peças não sejam um fardo, onde você tenha peças que são fáceis de combinar, combinam com tudo, deixa o seu armário inteligente e você não precisa ficar tomando essas decisões. Então, não tá rolando essas peças, desapega, que é a melhor coisa que você vai fazer. Porque o problema não é a peça ser bonita, ela exigir demais para ela poder existir no teu look. Ah, eu só posso usar porque se tiver esse salto. E normalmente é assim. Eu só posso usar essa pantalona se eu tiver essa sandália. E aí você fica com um guarda-roupa que você só pode usar uma peça se tiver a outra peça com a outra peça e ele não deixa você multiplicar os looks. Quando você tem, então, um guarda-roupa que
tem muitas peças que são soltas e elas não se conectam, você deixa de ter um guarda-roupa funcional. E aí, na prática, acontece uma coisa muito importante que eu acho que você nem percebe. Você para de usar essas peças, você para de pensar nelas. Você começa a ignorar, porque é tanto problema, vai dar tanto trabalho você colocar, que você fala assim, hoje eu não tô afim. E aí você acaba deixando de lado. Por isso que você não usa essas peças que são lindas, são maravilhosas, têm qualidade, têm estilo, mas você não consegue usar. E aí, o que acontece? Essas peças passam a ser só uma ideia, né? Aquela ideia que você tem de ser uma mulher X, ou porque você comprou essa peça idealizando uma mulher que na verdade não existe, nunca existiu e às vezes nunca vai existir, porque na vida real, esse look, essa mulher não existe, esse look nunca acontece. Aquilo nunca se materializa para você. Um mantra para você. Se a peça exige demais, só funciona sozinha, só funciona em certas ocasiões, com certas condições, ela não é prática, mesmo sendo bonita, sendo fashionista, tendo estilo na moda, com tendência e tendo qualidade. Não é a peça certa para você. Então aqui vai um exemplo meu, tá? Eu tinha um macacão que eu comprei, lindo. Eu lembro até hoje, tinha um rosé e tinha um verde militar. Ele era sem alça, tinha um elástico e era não lembro que tecido que era, mas um tecido plano, acho que era uma viscose, assim, muito bonito. E aí eu tava encantada com a cor, né? Tava nessa vibe do rosa. Tanto é que naquele dia eu comprei uma outra saia também na mesma cor. Só que assim, o verde me vestiu bem melhor e eu ia usar muito, mas eu encanei com a cor rosa. Ok, levei. Sabe quantas vezes eu usei aquele macacão? Eu usei uma vez, e foi num Réveillon. E assim, depois de anos, aquela peça parada. E todo dia eu lembrava, eu ia colocar e não ficava bem, porque ele não me vestia muito bem. E eu lembrava, por que eu não trouxe o verde, que era uma peça que me vestia bem? Então eu tinha que ter um sapato específico, que eu não tinha. Eu tinha que ter a maquiagem específica, tinha que pensar muito no cabelo, tinha que, sabe, era tanta coisa que eu colocava, já tirava. Principalmente pelo fato do sapato, né? Porque eu usava muito tênis e ele não combinava com tênis. Então, pra que eu fui comprar essa roupa, sendo que ela não ia funcionar? E olha que é um macacão, é uma One Piece, aquela peça é exatamente para não te dar trabalho. Era a peça que mais dava trabalho no meu guarda-roupa. E eu sempre pensava no outro tom, que eu ia usar muito. Enfim, comprei errado, paguei o preço. Uma peça bonita? Sim. Tava na moda? Sim. Era cor tendência? Era. Mas eu usei uma vez só. Então, esse ajuste, primeiro ajuste que eu tô falando, para você parar de romantizar as coisas, não é para você eliminar tudo. Não precisa chegar no teu guarda-roupa e falar, nossa, agora eu vou tirar tudo, porque essa peça eu não uso com isso. Às vezes também você precisa ter um pouco de coerência e saber fazer alguns truques de styling. Eu tenho 50 truques de styling no meu e-book. Vou deixar o link na descrição. Se você quiser começar a fazer isso sozinha, tá? Você pode baixar o e-book e lá você tem esses 50 truques que você consegue usar. Então você não precisa agora jogar tudo fora, mas tem que ter coerência nas peças que realmente você não consegue usar. É isso que eu faço nas minhas análises. Eu não vou chegar para você e falar joga tudo. Não faço isso. A gente vai ver o que aquilo combina, quais são as peças que combinam, o que você quer passar, a mensagem que você quer transmitir. A gente monta tudo isso, a partir disso você começa a fazer o detox. Muito mais inteligente. Mas se você quiser começar sozinha, tem o e-book. Mas eu também vou deixar o link na descrição dessa minha consultoria do análise do guarda-roupa inteligente. Então, reconhece esses impactos que causam no seu dia a dia e vai mudando a direção da tua vida, do teu rumo, sabe? Do teu guarda-roupa. Porque cada vez que você que você compra, que você guarda uma peça que você não consegue usar, o seu armário trava um pouco mais. Então, para o segundo ajuste, o que você vai fazer? Então, você vai criar bases fixas de looks. Esse ajuste, ele vai mudar completamente a forma como você se veste. Porque assim, eu tinha essa impressão, né, de que eu tinha que criar um look novo todo dia. E aí a gente não tá falando de repetir roupa. Porque repetir roupa e repetir look são coisas completamente diferentes. Eu posso até fazer um vídeo sobre isso. Porque cada vez que você cria um look do zero, isso gera uma exaustão absurda. Hoje eu vou usar uma blusa com aquilo, aí depois no outro dia você já tá totalmente diferente, pensando. Sabe aquelas decisões que você tem que tomar? Aquelas roupas que você precisa ficar combinando com uma peça ou com a outra, com um acessório? É isso, não precisa criar tudo do zero. Tem um vídeo meu falando sobre isso, que o estilo não nasce da criatividade.
né? É de repetições corretas. E é isso que a gente vai falar aqui. A gente vai criar essas repetições, essas bases que vão deixar teu armário mais inteligente. Porque as mulheres que são estilosas, você pode partir daquele princípio que ela tá sempre com... Ela sempre tem essas bases semi-prontas. Então, começa a imaginar. Sabe aquela mulher super estilosa e o jeito que ela se veste? Quando você começar a prestar atenção, você vai ver que elas não são criativas, assim, sabe, a exaustão. Nossa, elas criam demais o look, fica pensando muito. Elas já têm aquelas bases previsíveis, aquelas peças-chave que funcionam, os looks-chave que funcionam, e elas vão construindo a partir daí. Vamos lá, então, o que é uma base fixa? É a combinação daquelas peças que já funcionam. Então, você tem aquela proporção que sempre dá certo para você. Ah, eu uso uma calça jeans, que é cintura alta, e eu gosto de colocar um cropped, e aí eu quebro tudo isso com uma sapatilha, ou com tênis, ou com um chinelinho. Ah, você viu que a proporção bateu? Ok. Ah, eu gosto de uma pantalona, mas eu gosto de um tecido mais largo, mais fluido, e eu gosto de uma regatona por cima, coloco um cinto, funciona pra mim. Segue por essa linha. Isso é uma base fixa. Aquele tipo de calça, mas aquele sapato que resolve. Eu tenho uma assim que tem duas bases pra mim que são assim, funcionam muito e vocês me veem muito nos meus looks lá no Instagram, no @Marcela Damaso, que é a calça de alfaiataria com tênis, que assim, eu só mudo a parte de cima e dá pra pôr body, dá pra pôr maiô, dá pra colocar biquíni só a parte de cima com camisa, com blazer, dá pra fazer tanta coisa. E também a saia midi com tênis ou com rasteirinha. Tem um chinelinho da Havaianas que, nossa, não é publi não, mas eu uso tanto e ele funciona muito bem pela cor, que é um dourado, e ele vai com tudo, dá para você usar como chinelo, super casual, dá para você colocar uma roupinha um pouco mais arrumada, que também você consegue ficar mais arrumada. Isso é uma base fixa e funciona. Funciona para mim, você precisa achar as suas. E aquele, tipo um vestido que você consegue usar com várias combinações. Eu acho muito difícil as pessoas sozinhas conseguirem fazer esse tipo de coisa, mas dá para fazer. Dá para você pegar um vestido de verão e transformar esse vestido num vestido de inverno. Dá para você colocar meia calça, bota, casaco por cima, jaqueta jeans, jaqueta de couro. Dá para fazer sobreposição, dá para usar só como saia. Entende que esse vestido dá para fazer várias coisas? Por isso que eu falei antes, não é sobre você pegar e já começar a fazer um detox, que isso só vai te atrasar a vida. O detox é muito bom, mas ele tem que ser feito da maneira certa, da maneira correta. E se for com uma profissional que sabe o que está fazendo, você não vai perder nada, você não vai nem sentir falta das peças que estavam lá, que você não estava usando. Então, você tem essa base. A partir dessa base, você começa a estruturar o resto do seu look. Você só vai mudando as camadas. Você vai mudar um acessório, uma bolsa, você vai colocar uma terceira peça. Tá vendo como você vai criando essas camadas e vai deixando o look muito mais interessante? Você põe uma cor diferente, uma textura diferente. Ah, eu uso saia midi. Tá, eu posso usar essa saia plissada, pode ser uma saia de moletom, de moletinho, pode ser uma saia de cetim, pode ser uma saia de renda. Olha só, tudo isso que eu falei são tecidos, são texturas diferentes. E aí você pode brincar com jeans, com couro na parte de cima, com uma blusinha menos estruturada, pode ser uma camisetinha, pode ser uma blusa mais chiquezinha, pode ser uma blusa de seda também, que você começa a quebrar também com essa coisa toda, muito chique, você começa a quebrar com uma sandalinha, um chinelinho. Tudo isso só vai te ajudar, porque o cérebro, ele gosta do quê? De coisas que são previsíveis. Ele gosta de previsibilidade. Então, quando a base do seu look é conhecida, a sua escolha, a sua decisão fica muito mais leve. E aí o que acontece? O seu estilo flui de uma forma super natural. Então, se você não tem uma base fixa, todos os seus looks de todo dia vai virar um teste. Porque você fica testando eles, você não percebe, mas você testa todo dia. Quando você põe isso, ai, não ficou bom, você tira. Só que você faz de uma forma tão mecânica que você nem tá vendo que você tá testando essas peças. Você só vê, ai, não ficou bom, tirou, não ficou bom, tirou, ai, ficou bom, fui. E aí você esquece da combinação que você fez. Olha só, ficou legal? É uma base. É uma base que você pode incluir nos próximos looks. Então, vamos lá. Pensamento do segundo item. O seu guarda-roupa sem base, ele vira um teste. O seu guarda-roupa com uma base criada, ele vira um sistema.
Isso não vai engessar de forma alguma o teu estilo, muito pelo contrário, vai te libertar. O ajuste 3, você pode até achar que é uma bobagem. E aí o erro de muitas mulheres. Você vai alinhar a sua roupa com a sua rotina real, não com aquela ideal, aquela idealizada. Muita gente tem. Esse é um ajuste que eu acho que ele é o mais desconfortável. Ele pode até ser mais desconfortável que fazer um detox, mas ele é transformador. Porque grande parte desse cansaço que você se veste, sabe, de você se vestir todo dia, ele vem do desalinhamento, tá? Daquela imagem que você tem de você, aquela imagem que você deseja, que você idealiza, e a rotina que você tem hoje, a rotina que você vive hoje. Por isso que eu falo sempre, muitas roupas não estão erradas, elas só estão no lugar errado de existir. É basicamente isso. São roupas de outras fases da vida, de outro corpo, de outra rotina, de outra mulher que você foi. Porque graças a Deus a gente muda, a gente evolui. Isso é tão bom. Mas quando você mantém essas peças, você começa a criar esse ruído. O ruído que não te deixa para frente, não te deixa evoluir, não deixa evoluir teu estilo, teu guarda-roupa não fica funcional, não fica inteligente. Então toda roupa que ela não te ajuda a se vestir bem, a se vestir de forma rápida, de forma fácil, é uma roupa que faz com que o seu guarda-roupa comece a te atrapalhar ao invés de te ajudar. Aquele pensamento básico. Roupa sem contexto vira ruído. E o problema é que esse ruído, esse probleminha, sabe esse cisco que você tem hoje, que você acha que é pequenininho, ele não atrapalha só aquela peça. Não atrapalha só aquele pedacinho que você está usando. Ele atrapalha o armário inteiro. Atrapalha todo o seu estilo pessoal. Da mesma forma que eu falei que o cérebro gosta de previsibilidade, no caos, ele vai escolher o quê? Quando você tá ali, ó, naquele monte de demanda, aquele monte de escolhas, de roupa que você tem, aquele excesso de opções incoerentes, o que que ele vai fazer? Ele vai pelo caminho mais fácil, que é o quê? Repetir a roupa. Ele vai repetir sempre as mesmas coisas, ele vai repetir o mesmo padrão. Se você não tem um padrão legal, um padrão, sabe aquele padrão que você fala, nossa, eu sou essa mulher, eu realmente cheguei onde eu quero, eu tô com meu guarda-roupa legal e vou usar a roupa que eu tenho, seu cérebro vai começar a repetir os padrões ruins, que é daquela mesma roupa ruim, às vezes de qualidade duvidosa, ou de você ficar testando sem imaginar que você está testando, você fica lá de manhã todo dia pegando blusa, joga blusa, faz aquelas combinações. É isso que seu cérebro faz, e é por isso que você não consegue sair desse ciclo. Bom, resumindo esses 3 ajustes, eles parecem ser muito simples, né? Igual eu disse no início. E isoladamente eles são. Mas eles só funcionam de verdade quando eles viram um sistema. Um sistema que organiza. Eu falo sistema, parece que é uma coisa assim, né? Mas é aquilo, é o guarda-roupa que você precisa ter, que vai ser organizado, que ele vai organizar os seus looks. Um sistema que já multiplica isso para você. Ele vai reduzir esses atritos, esses ruídos e vai transformar o teu guarda-roupa, que é um problema, em uma ferramenta. Uma ferramenta que vai trabalhar a seu favor. Não vai te deixar com problema, vai te deixar estressada. É isso que faz o armário parar de dar trabalho. É por isso que quando eu faço o diagnóstico do guarda-roupa inteligente, eu observo tudo isso. O que está funcionando, o que está travando. E aí também eu vejo como é que eu posso transformar o teu armário num sistema de verdade. Num guarda-roupa inteligente que funcione. Então, mulher, se você quiser ter clareza sobre o seu guarda-roupa, eu vou deixar o link da minha consultoria na descrição. Mas também, se você quiser começar sozinha, como eu disse antes, tem o e-book que eu também vou deixar por lá. Não esquece que o seu guarda-roupa tem que trabalhar para você. Ele não tem que ser um problema. Você tem que abrir o teu guarda-roupa e ele tem que estar conectado. Todas as suas peças têm que ter uma conexão. Elas têm que trabalhar para você repetir as roupas, montar looks novos, multiplicar o que você tem no guarda-roupa e deixar ele realmente inteligente. Eu fico por aqui, mas se você quiser a minha ajuda, clica lá no link da descrição, que eu vou fazer uma consultoria que vai mudar a forma como você se veste e como você se arruma hoje. Fico por aqui e a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá!